Tem uma doença que amedronta todos os tutores. Ela é silenciosa e qualquer animal pode desenvolver. Hoje nós vamos falar das doenças renais. Eu tenho 3 gatos e sei que eles são mais propensos a ter doenças renais. E como eu não sou veterinária, eu vim até a Cobase Augusta conversar com a doutora Cristiane para tirar todas as minhas dúvidas. Doutora Cristiane, obrigada por ter me recebido. Eu que agradeço, Luísa. E como que eu sei se meu pet tem uma doença renal? Eles começam a apresentar algumas alterações, por exemplo, de comportamento com caixa de areia e ingestão hídrica. Esse pode ser um início. Então, o dono ele relata geralmente que ele está fazendo uma grande quantidade de urina e essa urina, às vezes, no travesseiro, no chão, fora da caixa de areia. E isso chama atenção. Às vezes ele também começa a tomar água em lugares que ele não tomava antes, uma quantidade maior. E esses já são 2 sintomas, né, da doença, que é a poliúria e a polidipsia. Também pode começar a apresentar emagrecimento progressivo, uma disorexia, que é a alteração do apetite. Então, às vezes, ele não tem muito interesse mais em se alimentar, come menos. E pode apresentar também uns sintomas mais severos quando a evolução da doença já é mais grave, né? Então, um emagrecimento muito pior, essa poliúria, essa polidipsia aumenta, o animal começa a vomitar, ter diarreia e aí ele entra num quadro bem complicado que exige a atenção do tutor e o acompanhamento de um veterinário, né? A doença renal crônica no gato, ela tem até fama de ser silenciosa, porque na maioria das vezes, quando tem esses sintomas mais agravados, ela já está com rim 70%, 75% já tomado. Por isso que é super importante acompanhar com o clínico para tentar diagnosticar essa doença de forma precoce. E é verdade que gatos são mais propensos a ter as doenças renais do que cachorro? Os dois podem ter, mas em gato chega a ser de 2 a 3 vezes mais diagnosticada do que em cães. Eles vivem melhor também, se você consegue diagnosticar essa doença de forma precoce, eles vivem melhor do que os cães. E é verdade que a alimentação pode influenciar? Esse assunto hoje em dia ele é bem discutido entre nefrologistas e nutrólogos, né, nutricionistas. Se o animal saudável, tá, não um paciente renal crônico, um animal saudável, se ele comer uma ração bem balanceada, ou se ele comer mesmo a alimentação caseira, só que acompanhada por um nutricionista, dificilmente ele vai ter algum problema nutricional que leve a alguma patologia, né? Seja ela renal, obesidade, diabetes. Então é muito interessante que qualquer paciente, né, mas a gente está falando do gato, coma bem. E aí tem uma série de regras, inclusive fornecer diariamente uma dieta úmida também para esse paciente. Mas no que diz respeito à insuficiência renal crônica, existem já alguns trabalhos que dizem que o pior de tudo são os níveis elevados do fósforo. Então, desde estágios mais iniciais da doença, a gente às vezes prefere fazer uma dieta nefroprotetora, que seria reduzir os teores de fósforo para a progressão da doença. Não necessariamente uma alimentação renal logo de cara, mas redução de nível de fósforo. Isso pode ser feito, por exemplo, em gatos idosos com a ração sênior. Dentro de uma classificação da doença renal, se ele necessitar da ração renal para melhorar a condição de vida dele, primeiro que isso deve ser feito pelo veterinário, né? Segundo, que às vezes esse animal ele precisa ser avaliado para ver se ele vai conseguir se alimentar dessa ração. E é possível, mesmo com a insuficiência renal crônica, ter uma qualidade de vida? É possível, principalmente se diagnosticado de forma precoce. É aí a chave de tudo, né? Então é importante quem tem gato, e principalmente os gatos que já estão aí passando de 5 anos, né? Lógico que antes disso também, mas frequentarem um veterinário para fazerem os exames de rotina. Então vão ser solicitados exames de imagem, como ultrassom, raio-x, vão ser solicitados exames de sangue para ver função renal, exame de urina para ver, dentre outras coisas, uma relação da proteína creatinina urinária, densidade, enfim, o veterinário ele vai fazer um check-up para tentar identificar se esse paciente já pode ser classificado dentro do estadiamento renal dado pela íris. E hoje em dia também tem o SDMA, que é um exame que pode diagnosticar mais precocemente essa doença. Então, um veterinário acompanhando, com certeza o gato vai estar
vai estar bem cuidado. E quais são os tratamentos indicados para um animal renal? Existe o estadiamento, são 4 estágios, e você classifica esse paciente de acordo com o que ele apresenta, tanto de sintomatologia clínica quanto de exames laboratoriais. Esse estadiamento ele é feito, como eu te disse, baseado na creatinina sérica e aí impressão arterial e proteinúria. Quando ele está classificado dentro de cada estágio, fica muito mais fácil de você conseguir fazer um manejo nutricional adequado, então nefroprotetor, né? E também um tratamento adequado para cada fase. Então a chance de não haver a progressão da doença de uma maneira tão precoce é mais fácil. É verdade que a saúde bucal pode influenciar na doença renal crônica? É sim, tem relação direta. Então, por exemplo, a doença periodontal, então tem o filme bacteriano na boca, uma quantidade de bactérias nos dentes. Isso pode ganhar os tecidos de sustentação, então, por exemplo, a gengiva, o osso alveolar. E durante a mastigação, essas bactérias ganham os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, fazendo o que a gente chama de bacteremia. Então, via circulatória, via sistêmica, essas bactérias podem chegar nos mais diversos órgãos. Geralmente elas migram para tecidos inflamados, mas podem chegar no rim. Obrigada, doutora Cristiane. De nada, eu que agradeço. Nossa, é muita informação, mas eu vou colocar tudo em prática para garantir a qualidade de vida dos meus pequenos. E se você tiver dúvidas, faça como eu, busque um médico veterinário. E para todos os produtos que você precisar, é só ir na Cobase mais perto de você. Até a próxima!